Bom, fazendo aqui um outro exercício utilizando a equação cúbica, é para a gente calcular propriedade, ou seja, calcular a energia interna, a entalpia, a entropia, o volume, em uma dada condição, em uma dada T e uma dada P, certo? Aqui no caso é para a gente achar a propriedade utilizando resíduo e utilizando equação cúbica, certo? Então, é para a gente calcular U, para a gente calcular H, S, volume, em uma dada T e uma dada P pro propileno, que é o nosso fluido, certo? A temperatura, então, aqui é de 400 kelvins e a pressão é de 50 bar. E o nosso fluido é o propileno. Sabendo do fluido, a gente sabe das propriedades dele, né? As outras propriedades. TC, PC, ômega, a gente vai precisar também da temperatura normal de ebulição, a nossa expressão para o CP sobre R e também a nossa expressão para o Antoine, para ele, dado em bar aqui. Eu vou preencher daqui a pouco. O nosso TC a gente sabe que é 365 kelvins, o PC para ele é 46,2 bar e o nosso ômega é 0,148. A nossa temperatura normal de ebulição é 225,5 kelvins. Nosso CP sobre R é 1,637 mais 22,706 vezes 10 a menos 3 vezes T menos 6,915 vezes 10 a menos 6 T quadrado. Certo? E aqui, por último, o nosso Ln de Psat é dado por 9,0825 menos 1087,53 sobre T, que é dado em Kelvin, menos 26,15. A gente vai precisar dessas informações aí para a gente estar resolvendo, calculando essas propriedades. Bom, uma informação importante é saber que a entalpia de líquido saturado a 160 kelvins é igual à entropia de líquido saturado a 160 kelvins, que é igual a zero. Isso implica que a nossa temperatura aqui de referência é 160 kelvins. Isso vai ser importante para a gente desenvolver as coisas aí, certo? Bom, o que eu vou calcular primeiro aqui dessas 4 propriedades que ela quer, que a questão quer, né? Eu vou calcular o volume, né? O volume para T igual a 400 kelvins e P igual a 50 bar, certo? Bom, então aqui para o volume, a mesma ideia que a gente fez para os outros exercícios, utilizando cúbica, né? A gente vai fazer algumas iterações e tal. E antes disso, como P é maior que PC e T é maior que TC, a gente tem um fluido super crítico, né? Um fluido supercrítico. Aí o nosso volume inicial de chute, né, para calcular o volume nessa TIP, vai ser de gás ideal. Então, montando a tabela aqui de pressão, que é dada em bar por volume, que é dada em centímetro cúbico por mol, a gente vai chutar valores de V e vai ver, né, a P correspondente para cada V. Só que a gente primeiro, né, tem que calcular os parâmetros, né? O alfa de T, lembrando que a gente vai ter que utilizar Peng-Hobson, né? Então o epsilon, o sigma, a gente já conhece. Tal. O alfa tem aquela formulinha, né? 1 mais 1f de ômega, que multiplica 1 menos raiz de TR, tudo isso elevado ao quadrado, né? E para 400 kelvins, né, implica que para um alfa de 400 kelvins, a gente tem um alfa de aproximadamente aí 0,9448, utilizando aí 4 casas decimais. Com esse alfa a gente calcula o A para 400 kelvins, que dá aí aproximadamente 8610 887,086, certo? Aí a gente tem também o valor do B, que é de aproximadamente 1,1023. E também, né, vai ser importante a gente guardar esse valor aqui do F de ômega,
né? Que daí a gente vai ter que calcular o alfa numa T de referência também para calcular outro volume, né, na T de referência e tal, lá mais para frente. Vou deixar aqui gravado, que é de 0,597, certo? Bom, com esses parâmetros aqui, a gente consegue montar aquela equaçãozinha, né, de P igual a RT sobre V menos B, menos A de T, sobre V mais epsilon B, V mais sigma B, certo? E daí chutando valores para V, para depois encontrar o P correspondente para cada volume que a gente chutou. Bom, então como está na região de fluido supercrítico, a gente vai chutar como valor inicial de gás ideal, RT sobre P. T igual a 400 kelvins, né, e P igual a 50 bar. Isso vai dar um valor de 665,12 centímetros cúbicos por mol. Quando a gente dá o cálculo na calculadora, a gente vê um valor de 38,2486 bar. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a pressão e diminuir o volume. Então eu vou botar aqui 450 centímetros cúbicos por mol. Quando a gente dá cálculo, a gente já sobe para 51,4958. Ultrapassou, eu tenho que diminuir a pressão, porque, né, a P está em 50 bar. Então eu vou aumentar o volume. Vou para 468 centímetros cúbicos por mol. Eu chego em 50,0035. Que é muito, né, próximo de 50, praticamente 50 bar. Então, portanto, eu tenho um volume aproximado aí de 468 centímetros cúbicos por mol. Então, uma propriedade a gente já calculou, que é a mais tranquila. Agora, por exemplo, eu vou querer calcular a entalpia na condição, né, em que T é igual a 400 Kelvin e P é igual a 50 bar. Só que agora eu tenho que levar em consideração o quê? Que H de líquido saturado a 160 kelvins é igual a zero. Eu tenho que utilizar agora referência. E como a gente tem que utilizar a propriedade residual, a gente tem que fazer o seguinte. Bom, para H na T e P, a gente vai utilizar resíduo, né? Então tem que partir do seguinte. H de líquido saturado em 160 kelvins ela é igual a zero, certo? E eu vou levar para uma condição de vapor saturado na temperatura de 160 kelvins. Isso me caracteriza no quê? Num ΔH de vaporização numa T de referência, certo? Aí, como eu estou utilizando resíduo, tem que ir para uma condição de gás ideal, certo? Aqui de vapor saturado, só que para gás ideal, né? Numa mesma temperatura. Isso aqui me caracteriza num menos H residual na T de referência, que é 160 kelvins. Aí, daqui eu vou partir para um H na T e P, só que para gás ideal ainda, certo? Isso aqui é um ΔH de gás ideal. Agora, desse ponto aqui de baixo, eu vou levar para o H na T e P, certo? Que eu quero calcular. Isso aqui tudo é um ΔH, que é igual ao H na T e P, certo? Porque isso daqui é zero, certo? Agora, montando aqui, então, vou vir aqui para baixo. Montando, então, o nosso H na T e P é igual ao ΔH de vaporização a 160 kelvins, certo? A 160 kelvins, deixa eu apagar aqui que ficou meio ruim. 160 menos o H residual a 160 kelvins, mais o ΔH ideal, né? Mais o H residual na nossa T e P, certo? Bom, agora eu vou calcular então o ΔH de vaporização a 160 kelvins. E para isso eu preciso daquelas correlações de Hadel e Watson, certo? É o seguinte, então para a gente calcular o ΔH na T de referência para ΔH de vaporização na T de referência, primeiro eu preciso calcular o ΔH de vaporização na temperatura normal de ebulição, né? Que por Hadel tem aquela relação lá, ΔHn sobre RTn, é igual a 1,092, que multiplica ln de Pc menos 1,013, tudo isso por 0,93 menos TRN, certo? Isso isolando o ΔHn, que é o nosso ΔH de vaporização na temperatura normal de ebulição, ΔHn é igual a 18
1492,8453 joules por mol. Lembrando que TRN é a nossa temperatura normal de ebulição sobre TC, certo? Isso a gente calcula o TRN, a gente tem o PC, a gente tem o TN, né? O R a gente já usa como 8,314, né? 314, para ir para joule por mol logo, e daí já achar o ΔHn. Beleza, achamos o ΔHn. Agora, por Watson, a gente calcula o seguinte, o ΔH na temperatura de referência, o ΔH de vaporização, sobre o ΔHn, é 1 menos TR de referência sobre 1 menos o TRn, tudo isso elevado a 0,38. Para a gente chegar então no ΔH de vaporização da temperatura de referência, a gente isola ele, chegando no seguinte, que ΔH de vaporização na temperatura de referência é igual a 21.405,8267 joules por mol. Então a primeira parte a gente já achou, que é o ΔH de vaporização na temperatura de referência. Bom, depois de então ter calculado o ΔH de vaporização na temperatura de referência, eu vou calcular essa parcela aqui, que é a mais fácil, a mais rápida, né? Que é a parcela aqui do ΔH de gás ideal. Porque ΔH para gás ideal, ΔH para gás ideal é simplesmente integral de CP/dt, indo da temperatura de referência até a dada T, né? Que é 400 kelvins. E aqui é 160. Certo? A gente sabe lá então, daqui de cima, cadê? Que CP sobre R é essa expressão aqui, né? Essa expressão é uma função da temperatura, certo? E na integral só está CP. Como que eu isolo CP? É só passar ali, ó. CP é igual a R que multiplica F de T, certo? Então, vindo aqui para baixo, a gente faz a integral de R vezes a função ali, que é o polinômio, indo de 160 até 400, certo? Isso me dá um ΔH de gás ideal de 14.804,2782 joules por mol, certo? É a nossa segunda parcela para calcular a entalpia. Bom, agora o que a gente precisa calcular? Né? A gente precisa calcular agora aquelas parcelas lá de menos H residual e H residual. Para a cúbica, a gente tem que saber que H residual é igual a RTZ, Z menos 1, RT que multiplica Z menos 1, mais T que multiplica dA dt, menos A, tudo isso dividido por 2 raiz de 2 que multiplica B, vezes o ln de Z mais 1 mais raiz de 2 sobre Z mais 1 menos raiz de 2, multiplica por B aqui em cima, multiplica aqui por B embaixo, sendo que esse B é dado por P vezes o B sobre RT. E esse B aqui é o parâmetro da cúbica, que é o ômega RTC sobre PC, certo? E como a gente viu aqui 1 mais raiz de 2, 1 menos raiz de 2, ela fala para a gente calcular, né? A questão fala para a gente calcular a propriedade utilizando o Peng-Robson, certo? Aqui deixa eu colocar em colchetes, só para ficar bonitinho, certo? E daí é o seguinte, como que a gente faz para calcular o H residual? A gente precisa do Z, a gente precisa desse dA dt, a gente precisa do B, por exemplo. Então, eu primeiro vou calcular o H residual, essa parte aqui, esse caminho aqui. Por quê? Porque eu já tenho o volume, né? Por que eu vou precisar do volume? Porque esse Z aqui é o fator de compressibilidade, que por definição é PV sobre RT. Como eu já tenho o volume, né, para 400 kelvins e 50 bar, eu já calculo o Z aqui, que dá aproximadamente 0,7036. Bom, agora a gente precisa calcular esse dA dt. Esse dA dt é a mesma coisa que fazer isso aqui. A gente sabe que o A é o φ
R² TC² sobre PC, que multiplica o alfa de T. dA dt é a mesma coisa que eu derivar o A em relação a T, só que isso eu tenho que derivar o alfa em relação a T. Isso aqui é uma constante, entre parênteses, eu vou ter que derivar o alfa. O alfa é aquela coisa lá que eu mostrei. 1 mais o f de w, que multiplica 1 menos raiz de tr, tudo isso elevado ao quadrado. Eu vou ter que derivar isso aqui em relação a t. Certo? Aí a gente chega numa expressãozinha ali, dá para calcular na calculadora uma derivada do alfa ali, definida já, para t igual a 400 kelvins. Aqui na calculadora, a gente acha um valor de menos 3.841,6034. Certo? Então, com esses valores aqui, a gente consegue calcular o H residual. A gente tem o T, que vale 400 kelvins, a gente tem o Z, a gente tem o dAdt, a gente tem o B, a gente tem o A, a gente tem o B, né, que é só calcular como sendo a pressão, 50 bar, vezes o B da cúbica, que a gente calculou lá para calcular o volume, lá que eu não vou me lembrar do valor, é a gente só subir aqui. Cadê o valor do B? 51,1023 sobre RT. E a gente acha o valor do Bzão, certo? A gente tem todos os valores, então fazendo toda essa continha, a gente chega que o H residual é igual a menos 3.727,57705 joule por mol, certo? Agora aqui no caso, para a gente calcular o menos H residual, a gente vai ter que fazer o seguinte. Como aqui é menos H residual, né, e a gente precisa calcular para a temperatura de referência, a gente precisa saber o Z. Né? A gente precisa saber o Z na temperatura de referência. Ou seja, que V que é esse aqui? É o volume de vapor saturado a 160 kelvins. Então, eu tenho que fazer iteração, né, jogando valores ali, para ver em centímetros cúbicos por mol, né, para chegar na pressão de referência. Como que eu calculo a pressão de referência? Por Antoine. Por Antoine. Então, por Antoine, a gente chega aqui a Psat, né, que é uma pressão de referência para 160 kelvins, né, que é a T de referência. A gente tem uma pressão de 2,6052 bar. E com essa pressão, então, agora, a gente consegue calcular o volume nessa condição para depois a gente calcular o Z, certo? Então, mas antes disso, a gente precisa calcular o A 160 kelvins. Né? Que para calcular o A, a gente precisa do alfa a 160 kelvins. A gente precisa do B, que é o mesmo. Né? Então, a gente sabe que o alfa de 160 kelvins, que é 1,4442. E depois, com o alfa, a gente chega no valor do A, né, na T de referência, que é 131.6240.8,05. Certo? Aqui é 0,5. Bom, o B a gente tem que é o mesmo, que é quanto mesmo? Lá em cima. O B vale 51,1023. Certo? Agora com isso a gente consegue fazer os chutes, né? Montar aquela equação da cúbica, chutar o valor para V, para chegar numa P correspondente e tal. E daí beleza. Chutando então aqui 5.106,0955, que é um chute inicial de gás ideal, né? Porque estou num vapor saturado, eu chego numa pressão de 2,1406. Eu tenho que aumentar um pouco a pressão, né? Para chegar em 2,6052. Então eu tenho que diminuir um pouco o volume. Eu boto aqui 3.947, eu chego em 2,5996. Estou quase perto ali da pressão. Eu vou diminuir um pouco o volume, 3.935, eu chego em 2,6052. Então, o nosso volume, que eu vou tacar ali para achar o fator de compressibilidade, vai ser esse, certo?
Então, o Z é igual a 0,77064. Aí, a gente também consegue calcular depois o dA dt para uma T igual a 160 kelvins, que me dá um valor de menos 27,057,3202. Bom, depois de ter calculado tudo isso, então a gente é capaz de calcular o nosso menos H residual, certo? Colocando aqui nessa pressão gigantesca, que é RT, que multiplica Z menos 1. Então, o T ali para a gente vai ser 160 kelvins, o Z para a gente vai ser 0,77064, o dAdt vai ser esse dAdt que eu achei aqui, o A vai ser o A que eu achei aqui embaixo, certo? O B vai ser o mesmo, o Bzão vai ser o P, que P é esse? A P de referência, vezes o Bzinho sobre R, T de referência, que é de referência, certo? Bom, então depois a gente chega que menos H residual vale 743,76625 joule por mol. Portanto, o nosso H na TIP que a gente quer vai ser a soma daquelas parcelas que a gente calculou, que vai dar 33.226,2941 joules por mol. Então essa é a nossa entalpia a 400 kelvins e 50 bar. A efeito de comparação, eu fui no niche para ver quanto que dava a essa temperatura e pressão. No niche chegava a 30.000, alguma coisa do tipo, certo? Não está tão distante um do outro. E digo mesmo para o volume lá, em 400 Kelvin 50 bar. O volume dava em torno de 438 centímetros cúbicos por mol, alguma coisa do tipo. Também nada diferente, assim, nada distante, certo? Uma vez que a gente está utilizando iterações, utilizando uma referência que às vezes para o niche ele utiliza outra, enfim. Bom, para facilitar, eu vou calcular primeiro a energia interna em vez da entropia. Por quê? A gente consegue tirar do seguinte, que a energia interna é H menos PV. Por quê? Porque a entalpia, por definição, é U mais PV. Se a gente quer U, é só a gente isolar U. Aí fica H menos PV. A gente tem H, a gente tem P e a gente tem V. A entalpia em 400 Kelvin, 50 bar a gente acabou de calcular, a pressão 50 bar e o volume a gente calculou lá no início, que é 468 centímetros cúbicos por mol. Agora é só substituir os valores, lembrando que pressão aqui está em bar, vezes o volume, que está em centímetro cúbico por mol, a gente tem que transformar para joule por mol. Então depois a gente divide por 10 para somar com a entalpia que está em joule por mol, certo? Então, calculando a nossa energia interna, ela dá 30.886,2941 joule por mol. Agora, faltou para a gente calcular a entropia na TIP que a gente quer. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para calcular a entalpia. Eu vou partir de S de líquido saturado a 160 kelvins. Eu vou para S de vapor saturado a 160 kelvins. Isso me dá um ΔS de vaporização, certo? Na T de referência, que é 160 kelvins, né? E daqui de vapor saturado, eu vou ir para um vapor saturado, né, na condição de gás ideal, na mesma temperatura. Isso aqui é um menos S residual. Agora eu venho para cá, vou para S na TIP, só que para gás ideal, certo? E daqui eu vou para cá, na S de TIP que eu quero. Isso me dá um ΔS, que é o próprio S na TIP, porque SS de líquido saturado é zero, certo? Então, colocando aqui bonitinho, o nosso S de TIP vai ser
ΔS de vaporização na temperatura de referência, menos o S residual, mais o ΔS de gás ideal, né? Que aqui é o ΔS de gás ideal, e aqui é o S residual, né? Mais S residual. Bom, o ΔS de vaporização na T de referência nada mais é do que o nosso ΔH de vaporização na temperatura de referência dividido pela temperatura de referência, certo? Como a gente tem ΔH de vaporização na temperatura de referência e a gente tem, né, a temperatura de referência, a gente só faz essa divisão e acha o ΔS, que dá 133,7864 Joule por mol, certo? O nosso ΔS de gás ideal vai ser o seguinte, vai ser o nosso Cp sobre T dt, né? Da T de referência até a T, menos o dV dt dP da pressão de referência até a nossa P. Só que para gás ideal, dV dt nada mais é do que o quê? R sobre P. E integral de R sobre P dP nada mais é do que RLN. Então, o ΔS de gás ideal é Cp sobre T dt menos RLN de P sobre P de referência, certo? E daqui, né, a gente está saindo de T de referência até T. E a gente calcula tudo isso aqui tranquilo, a gente chega no valor de 29,3501 Joule por mol. Aí, para a gente calcular o menos S residual e o S de R, a gente sabe que o S residual para cúbica vale R ln de Z, que multiplica V menos B, tudo isso sobre V, menos 1dA dt, sobre B, que multiplica epsilon menos sigma, que multiplica um ln aí de V mais sigma Bzinho sobre V mais epsilon Bzinho. Então, o S de R que a gente quer, que é essa etapa aqui, na T e P que a gente conhece, a gente já tem o Z, a gente já tem o dAdt que a gente calculou para quando a gente foi calcular o H residual, a gente tem os valores de epsilon, sigma, enfim, só calcular aqui, só substituir, a gente chega aqui, o S residual vale menos 6,568 Joule por mol Kelvin. E o menos S residual, que é para quando a gente está aqui nessa parte, né, na T de referência, a gente já tem o Z, a gente já tem os valores, né, dAdt para T de referência e tal, é só substituir o menos S residual dá 2,9536 Joule por mol Kelvin. Então, portanto, o S na T e P que a gente quer é a soma daquelas parcelas que a gente tem, que vai dar 159,5221 Joule por mol Kelvin.